Bom, gente, primeiramente, obrigado, SEMrush, mais uma vez pela presença aqui, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Acho que deve ser o quarto ano, se não o quinto ano consecutivo com lives, webinários, e talvez o terceiro ano ou quarto ano falando sobre marketing de dados, né? E dessa vez a gente quer trazer a ideia de como que a gente trabalha marketing de dados em SEO, né? Então, eu estava até assistindo, na verdade, ouvindo a bate-papo do Pedro Dias com o pessoal e também a primeira palestra do Felipe, né, se eu não me engano, e eu achei ótimo que a primeira palestra teve muitos dados, né, então isso corrobora bastante com o que eu vou falar aqui, mas eu vou quebrar um pouquinho também o lance de SEO e etc, e eu vou tentar trazer um fundamento bem legal para vocês, que eu acredito que vocês ainda não tenham visto, e como que a gente vai usar isso em SEO lá na frente, tá? Então, deixa eu me apresentar rapidamente, né? A Dara já falou, meu nome é Rodrigo Nascimento. Hoje, eu sou Product Marketing Leader na Rock Content e também sou fundador da Buscar ID, que é uma consultoria de Data Science e Marketing. Já palestrei em eventos como RD Summit, Superlogic Experience, RD On The Road e alguns outros. Já fui professor em algumas das melhores instituições também, falam sobre marketing, MBA da UNA, UniBH, FGV, Pitágoras e BMEC. E atualmente também sou professor de cultura digital orientada a dados da Academia Santander. Tá? E também sou autor do livro, que esse é o primeiro livro, na verdade, sobre marketing de dados no Brasil, chamado Marketing na Era dos Dados, o fim do achismo. E essa semana ele está até em promoção na Amazon, então corre lá se você se interessar, tá bem legal. Estou recebendo um feedback maravilhoso. Foi lançado em novembro do ano passado. Então, muito do que a gente vai falar aqui tem no livro e, obviamente, tem muito mais coisas, tá? Algumas marcas que eu já trabalhei, não necessariamente dentro dela, mas com a minha empresa, com a Buscar ID, a Rock hoje, eu estou dentro da Rock, mas algumas empresas e marcas que a gente já trabalhou e trabalhou marketing de dados, trabalhou marketing digital também como um todo, tá? Bom, fiquem à vontade, pode fazer aí o print screen, tudo direitinho, tira foto, não fica tímido, não fica tímida. E se postar no Instagram, me marca lá, que eu vou sempre, sem dúvida nenhuma, repostar e etc. E no final tem uma surpresa bem legal que eu quero compartilhar com vocês, que tem a ver com isso também, tá bom? Bom, e aí vocês me perguntam, né, Rodrigo, dados. Dados, marketing de dados, são aquelas fórmulas estatísticas cabulosas, mirabolantes, é, e que eu não consigo entender nada, meu lado é muito mais criativo e etc e tal. Então, eu quero desmistificar isso aqui hoje, tá? Principalmente trazendo, óbvio, para o lado de SEO, mas vocês vão ver que, baseado no fundamento que eu vou trazer, baseado em todo o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, vocês vão entender que marketing de dados, ele tem sim esse lado muito forte de estatística, ele tem um lado muito forte de ciência de dados, mas ele tem outros lados muito fortes também, que tem total relação com marketing, que tem total relação a entender o consumidor. Né? Então, por que a gente tem que começar a acreditar, ou já tem que acreditar, né? Não é uma marketing de dados, não é uma coisa que é tendência, vai acontecer daqui a 2 anos, ou daqui a um ano. E aí, eu quero trazer para vocês exatamente duas matérias que eu acho que mostram por que acreditar em dados. Então, aqui uma reportagem, um artigo na realidade do PropMark, fala que cresce o uso de dados no marketing e na publicidade. E aí foi um estudo global que reafirma o poder do Big Data e etc. Só que eu quero que vocês reparem em uma única coisa, além, obviamente, do conteúdo, que é aqui. Olha a data desse artigo. Né? Então, ele foi publicado dia 7 de fevereiro de 2017. Isso em mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. E isso é para corroborar um pouquinho mais de que marketing de dados não é para amanhã, não é para o ano que vem, para daqui a 2 anos, tá? E aí mais para frente a gente vai ver também outros elementos. Aqui um artigo do meu amigo Rafael Damasceno, do Meio Mensagem, mostrando que foi quando o McDonald's trocou a agência de publicidade deles, que era a Léo Burnet, né, uma das grandes no mundo, voltados e trocaram para uma empresa, na realidade, de ciência de dados.
e essa empresa ela iria cobrar basicamente pelo sucesso, ou seja, um success fee, né? Então, isso não foi agora. Dá para vocês verem a data aí, isso foi há 4 anos. Então, mais uma vez, marketing de dados não é de hoje, não é para o futuro. Já está acontecendo há muito tempo e um dos grandes trabalhos até que eu tenho realizado nos últimos 5 anos é tentar desmistificar exatamente esse lado que, como publicitários, como profissionais de comunicação, profissional de marketing que seja ele qual for, a gente tem um certo medo de número, isso é natural, mas tem um lado muito importante de agregar não só o número, né, mas a lógica, a razão, digamos assim, para que a gente consiga obter melhores resultados. E aqui é o Trends básico que a gente conhece muito bem, e eu coloquei ali marketing de dados nos últimos 5 anos. A gente começa a ver que tem uma crescente por por esse tema, digamos assim, principalmente no ano passado, 2018, 2019, e esse ano também continua crescendo. O termo data science, que é um grande recurso ou arma, digamos assim, que a gente usa em marketing de dados, tem crescido bastante. Esse aqui é um post, um print screen de 2018 e esse aqui de 2019. Então continua crescendo e agora de 2020 a gente vê que continua crescendo. Né? Então, eu quis só dar essa introdução bem rápida para que a gente consiga entender que marketing de dados não é para amanhã, não é para o futuro. Né? E eu até falo que, como é que eu trabalho dados em SEO? Eu acredito que a gente fazer essa pergunta, a gente está sendo redundante. Né? É impossível, na minha opinião e na visão que eu tenho, na experiência que eu tenho, né, de SEO, que já tem aí, cara, vai fazer 10 anos, isso mostra bastante a nossa idade, mas eu nunca trabalhei com SEO sem dados, né? Eu sempre analisei dados do Search Console, no famigerado Webmaster Tools, né? Google Analytics e várias outras fontes, e principalmente desde 2012 a SEMrush. A SEMrush, talvez ela tenha sido, junto com essas duas ferramentas, Google Analytics e Google Search Console, a principal ferramenta que eu uso para aquisição de informação e principalmente aquisição de dados. E principalmente nos últimos 3 anos, ela tem sido a principal, para falar a verdade. Eu pego alguns insights no Search Console, por exemplo, e uso bastante na SEMrush para validar algumas hipóteses, alguma coisa do tipo. Tá? Então, SEO sem dado ele não existe. É impossível. Assim. Tem a técnica, tem as estratégias, mas as estratégias são muito criadas pelos dados que a gente gera. Tá? E para a gente entrar já no assunto, a gente tem que começar a entender que já existe uma economia de dados, uma cultura de dados. E o que é essa economia de fato? Se a gente for avaliar bem friamente tudo que a gente faz, o que a gente está fazendo nesse momento que eu estou falando com vocês, vocês estão assistindo, todos nós estamos gerando dados. E esses dados que estão sendo gerados, eles são basicamente para entender o quê? Que é preciso entender os consumidores. E aí, com toda certeza absoluta, está sendo transmitido no YouTube, está sendo transmitido na página da SEMrush. Isso já existe que o Rodrigo ele é um apresentador e vocês são as pessoas que estão assistindo isso. Então, a grande quebra que a gente tem que fazer a gente precisa entender os consumidores e a gente precisa descriptografar o comportamento das pessoas. Então, é o nosso comportamento que vai desmistificar, na realidade, como que eu posso trabalhar SEO e até mesmo outras estratégias, tá? Então, o que são dados de fato? Né? Dados não são nada mais, nada menos que um conjunto de valores ou ocorrências em um estado bruto. Então, eu tenho uma base de dados onde eu tenho um monte de dado ali, um monte de coisas, digamos assim, misturadas. E com esses dados, eu consigo obter informação, mas com o objetivo de adquirir algum benefício. Se eu não adquirir nenhum benefício com esses dados, eles são dados inúteis para mim. Né? Eles não vão gerar informações úteis para que eu consiga tomar alguma decisão. E tudo que a gente vai falar de marketing de dados, SEO, etc., tem que ser relacionado a justamente tomar uma decisão. Tá? Então, são dois tipos de dados que existem. São os dados estruturados. Esses dados estruturados são dados que eles têm uma mínima organização.
Então, por exemplo, um banco de dados de um sistema, etc., ele é um banco, ele tem dados estruturados. Uma planilha Excel, por mais desorganizada que ela seja, eles são dados estruturados. Tá? E a gente tem os dados não estruturados. O que são esses dados não estruturados? São dados terceiros, basicamente, aonde tem rede social como fonte de dados de governo, muitas vezes eles são dados estruturados e alguns são não estruturados. Então, se a gente for pensar, digitar lá na busca do Twitter, por exemplo, colocar lá marketing digital ou SEO, a gente vai ver que ele vai entregar para a gente vários tweets relacionados ao que você pediu para buscar. Esses dados não são estruturados de nenhuma forma, ou seja, eles não têm uma mínima categorização, eles não têm uma mínima organização. Né? Então, os dados não estruturados, eles são totalmente focados em dados que não existem essa organização que a gente, de cara, bate o olho e consegue gerar alguma informação útil naquele momento. Tá? Então, essa é a diferença básica entre um e outro. E aí, os dados não estruturados, eles são muito mais focados no famoso Big Data. Vocês já devem ter ouvido falar, pode ser que você não entenda e a gente vai entender agora, mas o que é esse Big Data que tem relação com dados que nós extraímos para gerar estratégias de SEO? Inclusive, a SEMrush, ela usa muito Big Data para entregar as informações que a gente tem dela hoje na ferramenta, tá? Big Data nada mais nada menos do que é o termo que ele descreve basicamente um imenso volume de dados estruturados e não estruturados. E esses dados, eles impactam diretamente ou até mesmo indiretamente os negócios no nosso dia a dia. Então, na realidade, aqui uma coisa que é muito importante trazer, o Big Data não está relacionado apenas ou principalmente ao volume de dados gerados. Isso sim, tem total relação, mas eu acho o mais importante, na realidade, o que a gente faz com esses dados. Ou seja, não adianta nada você ter lá um, um, um Big Data gigantesco, uma base de dados, na verdade, gigantesca, e você não conseguir ir para frente, não conseguir tomar uma decisão por meio dessas informações geradas. Seria como se fosse o seguinte: não adiantaria nada a SEMrush buscar os dados de todas as fontes de dados que ela já busca e ela não entregar estruturado da forma que ela entrega hoje para a gente. Então não teria muita utilidade, digamos assim. Hoje a SEMrush ela consegue, por exemplo, entregar bonitinho da forma que ela entrega, porque ela sabe o que fazer com aqueles dados, né? Então isso a gente começa a explorar por meio dessa mínima qualificação. Então, o Big Data ele pode ser totalmente analisado para a obtenção de insights, para que a gente consiga melhorar decisões, para que a gente direcione as nossas estratégias de negócios. E, obviamente, o SEO está totalmente atrelado à estratégia de negócio. Então, para trazer de uma forma bem desenhada sobre o que é Big Data, o Big Data ele tem basicamente ali 5 Vs. O que são esses 5 Vs? Né? Se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar até os 9 Vs do Big Data. Eu acho que aí já é muito exagero, né? Enfim, é uma loucura muito grande, mas o correto, digamos assim, ou talvez o nascimento do Big Data, ele veio com 3 Vs, digamos assim, que é velocidade, que é volume e variedade. Então, quão rápido eu consigo processar aqueles dados, qual determinado volume que eu consigo ter, ou que eu tenho desses dados, e qual que é a variação, a variedade desses dados. Então, a variedade dos dados está relacionado a tipo, formato de conteúdo, então, vídeo, imagem, texto, enfim, o infinito de formatos que nós temos hoje. O volume está relacionado, obviamente, a quantos mega, terabyte, petabyte que a gente tem hoje na sua base, e a velocidade está em quanto tempo eu consigo processar ou, enfim, gerar uma determinada informação. É em tempo real? É quase em tempo real? É periodicamente? Ou é por lotes, né, que a gente chama? Então, sei lá, eu vou gerar uma atualização agora de manhã e a nova atualização vai ser só na sexta-feira. Então, esses são os lotes, digamos assim. E aí, como a gente tem esses 3 Vs, entre um e outro, ou seja, entre velocidade e volume e variedade, a gente começa a trazer algumas discussões que são extremamente naturais e mega importantes, que é quanto maior
o volume de dados, maior o meu desafio daqueles dados terem uma veracidade maior ou serem verdadeiros, ou ter uma acurácia maior. Então, exemplo, fake news. A gente vive já há alguns anos e continua vivendo. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai conseguir, né, Google, Facebook, etc., vão conseguir trabalhar isso de uma forma bem melhor, na realidade. A gente não consegue saber hoje, pelo menos se a gente fizer uma pesquisa aqui, outra ali, para rede social e etc e tal, se aquilo que a gente está lendo, ele tem realmente 100%, ele é 100% verdadeiro. Então, quando a gente tem entre velocidade e volume, a gente começa a ter desafios muito sérios de veracidade daquela informação. Então, você pode ter uma base de dados imensa, ou seja, você pode ter gerado informações ou dados sobre sua estratégia de SEO ou para criar a sua estratégia de SEO, e são tantos dados que você pode se perder naquele caminho. Tá? Então, a gente tem esse lado da veracidade, e entre volume e variedade, a gente tem a privacidade. Esse lance todo de privacidade que a gente vive, principalmente com o escândalo que aconteceu com a campanha do Trump em 2016, com a Cambridge Analytica e etc., onde a gente não tem certeza, e sendo bem franco com vocês, nós não vamos ter, não existe mais na minha concepção, não existe mais privacidade, né? Ah, Rodrigo, então não existe privacidade porque minha TV está sendo traqueada, meu celular também, meu computador também, eu vou para o meio do mato. Eu vou lá para o meio do mato e vou plantar uma horta e é isso aí. Cara, então, só lê do engano seu, porque até no mato, satélites podem te filmar. Então, hoje, a gente já tem satélites que filmam você em tempo real. Enfim, coisas de filme, que a gente viu há muito nos anos 2000, mas é verdade, é totalmente verdade hoje, tá? Então, esse lance de privacidade é bem complexo, porque se você tem um Instagram, se você tem um WhatsApp, se você tem Facebook, acabou. Não existe mais privacidade para você, né? Não, mas eu uso o Telegram. Mesmo assim, mesmo o Telegram, ele tem, teoricamente, na política de privacidade dele, ele ressalva mais você, mas Instagram, Facebook e WhatsApp, já acho que já resume bastante, né? Que você não tem vida mais, digamos assim, privada perante a essas empresas. Mas não é aquela coisa, o Rodrigo, ele tem uma vida assim, assim, assado. Não. Nós somos colocados em grupos, em clusters e classificações que te mostram que você tem uma tendência a gostar mais de carro esportivo, tem uma tendência a gostar mais de roupa assim, assim, assado, enfim. Então, isso tudo está relacionado à privacidade. E aí, tem um último V, digamos assim, que é a geração de valor com todos esses dados. Então, seria o seguinte, você tem esse tanto de dado, show de bola. Qual que é o valor que você vai gerar para obter as informações? Ou seja, quais informações úteis você consegue gerar com esse tanto de dados que você tem nas mãos, digamos assim? Eu já tive experiências em que eu tinha um volume de dados muito bom, muito consistente para gerar informação. A gente gerava muita informação, só que uma única planilha da empresa já me gerava literalmente a informação útil que a gente precisava para crescer 30, 40% nos resultados da empresa. Tá? Então, aquele lance do Big Data que eu mostrei, né, para vocês, que não importa o volume de dados, importa o que você faz com esses dados. Tá? E aí, alguns tipos de dados que a gente tem hoje para o Big Data, tá? E para a classificação de Big Data, tem que ter necessariamente uma mistura, digamos assim, ou um cruzamento entre essas fontes. Então, eu tenho os tipos de fontes social data, que a gente está falando de internet, que é isso aqui que a gente está fazendo nesse momento. A gente tem dados da empresa, RH, financeiro, logística, produção e etc. E a gente tem dados pessoais. Dados pessoais, smartphones, carros, TVs, geladeiras, né? Tem muita geladeira hoje já conectada à internet. Muito celular hoje, desculpa, muito carro hoje, que não necessariamente está conectado à internet, mas está conectado ao seu celular que está conectado à internet. E hoje, obviamente, já chegou aqui no Brasil, carros conectados diretamente na internet. Então, o cruzamento disso tudo é o Big Data. Né? Então, o Big Data, a gente pode classificá-lo como uma pluralidade de fontes de dados.
E aí, qual que é o problema que eu vejo, principalmente para o marketing, né, digamos assim, sobre o Big Data? Ele acaba virando hype, né? Esse hype do momento, ele já existe, sei lá, desde 2013. Big Data, só para vocês entenderem, ele foi classificado, salvo engano, em 2003, por cientistas da NASA, onde eles começaram a entender o volume de dados que nós estávamos gerando, e eles e criaram um conceito, enfim, ganharam prêmios com isso e tudo mais. E aí a gente começou a entender que, poxa, muita gente queria Big Data e ele estava tão distante que não estava sendo possível trabalhar, digamos assim. Ou seja, estava tão distante que travava as empresas, travavam os profissionais, tá? E aí, há mais ou menos, talvez aí 8, 9 anos, salvo engano, a gente começou a trabalhar, surgiu o Small Data. Já existia há muito tempo, mas começou a ganhar notoriedade já há algum tempo. E o que é o Small Data? O Small Data são pequenos dados, digamos assim, ou dados suficientes para compreensão humana. Ou seja, uma planilha de Excel pode ser considerada um Small Data, digamos assim, né? Então, são dados em um volume e um formato totalmente acessível para a gente, para mim aqui, para você que está aí. Né? Então, Rodrigo, você está falando comigo que os dados da minha empresa, que eu tenho na minha planilha, nos meus softwares, eles podem ser considerados small data? Sim, podem sim. E aí, o mais legal disso tudo é, como a gente trabalha, quando a gente trabalha small data, ele começa a trazer algumas percepções significativas e organizadas de maneira acessível, sem necessariamente ter que usar, sei lá, hospedagem na nuvem, ou então armazenamento em nuvem, etc. e tal, para que a gente consiga gerar informação útil disso. Então, aí que está o grande valor do Small Data. E confesso a vocês que nos últimos, talvez, aí, 2 anos, eu poucas vezes a gente utilizou Big Data de fato, né, para gerar alguma informação útil. Por que que isso acontece? Porque dentro das empresas já tem tanto dado e tanta informação suficiente, digamos assim, para aumentar resultado, para melhorar as vendas e etc., que a gente dificilmente vai para um Big Data. E aí lá na frente vocês vão entender um pouquinho o porquê disso, tá? Então, do Big Data que a gente tem, né, que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, a gente começa a entender o seguinte: desse mundo do Big Data, o que seria o Small Data? Seria isso aqui. Então, o Big Data daquela pluralidade de fontes de dados, eu transformo o Small Data em uma singularidade de fontes de dados. E aí, Rodrigo, por que você está falando isso? Né? Enfim, porque é muito importante a gente entender que Big Data é super legal. Fato. É incrível, é incrível. Só que o Small Data, a gente consegue extrair como empresas mesmo, até empresas maiores, né? A gente consegue extrair muito mais do Small Data, muito mais da própria organização da empresa. E isso linka totalmente com as nossas estratégias de SEO. E por que isso linka totalmente com as nossas estratégias de SEO? Vamos pensar o seguinte, de uma forma bem grotesca, digamos assim, tá? A gente estava tendo o bate-papo, né, com o Pedro Dias, com o Felipe, com a Rosana, antes da minha fala, sobre link building. Então, show de bola, link building é sensacional, funciona pra caramba. Eu sou eu sou 100% da linha do Pedro Dias, voltado para, cara, mereça esse link e ajuda as pessoas. Ajuda as pessoas que você vai conseguir o link da melhor forma possível, de uma forma sincera, tá? Então, pense o seguinte, imagina que você que não tem nenhum site e já quer fazer link building. Não faz sentido nenhum, concorda comigo? Seria exatamente isso. Você querer trabalhar Big Data sem antes ter trabalhado, digamos assim, Small Data. Não que um e outro eles sejam sequenciais, mas o ideal é que seja. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Rodrigo, para eu trabalhar então Big Data, eu preciso trabalhar necessariamente Small Data? Em termos, sim. Ou seja, organiza a casa primeiro. A gente sempre fala da organização da casa no SEO, que vai no homepage, organiza seu título, organiza a descrição, organiza a performance do site, vê o seu conteúdo,
É a mesma coisa do Small Data. E não adianta uma empresa, por maior que ela seja, ela já querer trabalhar Big Data sem que o sistema dela financeiro, o sistema de produção e etc., não esteja organizado. Por quê? Na hora que a gente começar a trazer dados externos para cruzar com o dado interno, a gente não vai conseguir fazer isso. O que eu quero dizer? Se você tem um blog hoje que tem um monte de postagem, etc e tal, e simplesmente postou porque veio da sua cabeça o tema, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então, comece a entender o que você pode extrair desse SEMrush, por exemplo, de tipos de conteúdos para você gerar que são, né, que são naturalmente buscados pelas pessoas e que você consiga gerar valor para essas pessoas. Você consiga ser útil, digamos assim, para essas pessoas. Então, o Small Data ele entra muito aí. Né? Então, a SEMrush, por exemplo, a pesquisa de palavra-chave que a gente faz, ela já entra em um formato de dados secundários, digamos assim. Não é dados primários para o Small Data, para caracterizar o Small Data, mas vamos arrumar a casa primeiro, né, antes de ir para o Big Data. A gente é muito vislumbrado como marketing, né, como profissional de comunicação, e é natural, tecnologia e tal, mas vamos fazer o dever de casa, arrumar a casa primeiro e etc. E a gente fica muito vislumbrado, é natural, né, porque a tecnologia, ela começou a proporcionar para a gente toda essa diversidade, agilidade e inteligência de mercado, e a gente pode gerar isso de onde a gente está nesse momento, da cadeira que a gente está, da cama que a gente está. Né? Então, se eu consigo trabalhar small data, mas um pouquinho ali de big data da cadeira que eu estou, ou da cama que eu estou, isso começa a gerar uma maior oportunidade para a gente, sem dúvida nenhuma. Mas passo a passo. Tá? Então, a real importância que a gente tem dado, né, a tudo que a gente falou até o momento, ela não seria possível, ela não seria viável sem toda a exploração e evolução da tecnologia digital. E sendo bem franco, o SEO não seria possível se não fosse a exploração e evolução da tecnologia digital. E aí, vocês já devem pensar assim, pô, o que vai ser do SEO ano que vem? Eu trabalho com SEO desde 2010, e a gente sempre se perguntava, cara, o que vai ser do SEO em 2016? O que vai ser do SEO em 2019? Muitos mataram SEO várias vezes, né, assim, para variar. Aí veio o inbound, não, o SEO morreu porque o inbound chegou, e nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas se a gente for pensar na prática, a essência, ou seja, a base do marketing, a base do SEO, ela não muda desde 2010, quando eu comecei a trabalhar. De antes, eu não posso falar. Mas com certeza não muda. O que muda é, se você faz ou tem uma tentativa de enrolar o Google hoje, isso vai mudar. Se você tem a intenção de ajudar o seu consumidor, isso não vai mudar. É fato. Isso não vai mudar. Então, na própria Buscar mesmo, a Buscar, ela já foi uma agência digital, né, até 2018, 19 ali, a gente era uma agência digital, e no início dela, a nossa principal especialização era SEO. E a gente ficou durante anos, principalmente para pequenos negócios, sem fazer link building. A gente não fazia link building. Isso estava no nosso checklist. Eu tenho uma metodologia própria chamada Checklist SEO, que eu criei junto com o Rafael Hess. A gente tem um módulo de link building, módulo off-page, só que são 7 módulos a metodologia, e 6 dele não são relacionados ao off-page. O off-page é o menor que a gente, link building, etc., é o menor do que a gente faz com o SEO. Não, a importância dele é muito grande, muito, muito. Mas muitas vezes a gente consegue, com essas análises de mercado, trazendo esses dados, e até mesmo dados internos, para que a gente consiga gerar informação útil para gerar estratégia. E com toda essa abundância que a gente tem hoje, de informação, de dados, etc., a visão de negócio, ela tem sido essencial para filtrar todo esse olhar contaminado e aquele olhar emotivo que a gente tem como profissional de marketing, né, digamos assim. E aí a gente começa a enviesar algumas coisas do tipo, as pessoas, os meus clientes que eu tenho hoje,
eles gostam disso, então eu tenho que trabalhar isso para o resto da vida. Não sei. Eu já tive clientes que, em um período de 3 anos, o comportamento dos clientes dele mudou por completo durante 3 vezes. E aí você me fala, peraí, como assim? Né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente já trabalhou com pet shop, etc. E essa pet shop a gente trabalhou com ela em 2011, 12, não me lembro agora, mas ela começava a vender banho para cachorro, etc e tal, mas também vendia cachorro. E a gente começou a otimizar a página deles, o e-commerce, etc., porque ele vendia cachorro pela internet. Acho que na época ele vendia só para Belo Horizonte mesmo, ele não viajava, né? Ou seja, não entregava o cachorro em São Paulo, digamos assim. E aí a gente começou a entender o seguinte: as pessoas começavam a buscar por filhotes de cachorro. Isso em 2011, 2010, perdão, 2010. As pessoas buscavam por filhote de cachorro e viam quais cachorros estavam ali disponíveis, etc. E tal. Então, naquele momento, de cara, a gente tinha que buscar filhote de cachorro. A gente começou a ver, durante um período depois, que as pessoas não estavam. O volume de buscas por filhotes de cachorro, essa palavra-chave, estava diminuindo. E a gente falou, cara, peraí, as pessoas não pararam de comprar cachorro. Elas não estão parando. E a gente fez outros estudos, que inclusive a Semrush foi muito importante nesse momento para a gente, para entender o que estava acontecendo. Depois de algumas análises, a gente viu que as pessoas estavam deixando de buscar por filhotes de cachorro e elas começaram a buscar por filhotes de Golden Retriever, filhotes de Poodle, filhotes de Bulldog francês. Eles estavam começando a direcionar mais. E aí você fala, Rodrigo, isso é long tail, coisa básica do SEO. Concordo. Mas o comportamento anterior não tinha isso. Então, sei lá, chutando aqui, para filhotes de cachorro existiam 100 mil buscas para filhotes de cachorro no Brasil. Para filhotes de Golden, existia 500. Aí pegou um pouquinho daqueles 100 mil, filhote de Golden Retriever agora tem 3 mil. Filhotes de Bulldog tem 5 mil. Isso começou a ficar mais disseminado, né? Enfim, a visão de negócio ela foi muito importante para conseguir determinar que eu não precisava mudar minha estratégia de SEO. Eu precisava entender para onde ou qual a rota que eu estava direcionando, ou que o meu negócio estava direcionando na internet. E aí a exigência por profissionais qualificados, não apenas em marketing e nas suas atividades técnicas, etc., elas vão além, na realidade, dessas especializações. O mercado ele está exigindo e precisando de profissionais com skills híbridas. Então, o que eu quero dizer com isso? Profissionais que conseguem unir a visão de negócio, análise e tecnologia. E aí, a gente tem o famoso profissional T-shaped. Muitos de vocês possivelmente já ouviram falar. Mas eu quero trazer um contexto em que os profissionais T-shaped, né, eles são profissionais multidisciplinares, que aí, olha a explicação muito legal que tem aqui nesse momento, que é profissionais capazes de responder criativamente a demandas que surgem repentinamente em decorrência das transformações de cenário. Quantas vezes você que está aí já foi interrompido, estava numa sprint, ou estava num planejamento bonitinho, e foi interrompido por uma mudança que aconteceu. E a gente tem que saber lidar com isso. E a gente está num momento que isso aconteceu e está acontecendo. A gente não imaginava nunca, em fevereiro, estar como estamos hoje, né? Então a gente tem que ser multidisciplinar para que a gente consiga responder criativamente a essas mudanças loucas que acontecem. E aí, quando a gente pega um mapa, né, do T-Shaped Marketer de 2018, a gente vê que, porra, peraí, velho, olha o tanto de coisa que um profissional de SEO tem que saber, ou pelo menos entender, né? Então a gente está falando aqui que a fundação, né, a base do marketing, eu tenho que ter Web Analytics, eu tenho que ter CRO, eu tenho que entender bem sobre experiência de design, sobre funil, né, no funil de marketing, etc., marketing vendas, automações e APIs, machine learning e inteligência artificial. Olha as skills híbridas nascendo aí. E se a gente ficar pensando somente em link building, em título da página, em performance do site, etc.,
a gente vai ficar um pouquinho para trás. Isso é muito importante e tem que se manter. Isso é importantíssimo. É a base do SEO. Mas a gente não pode ficar preso só nisso, tá? Então, esse que é o lance do marketing de dados que a gente está trazendo aqui. O T-Shaped de 2019, esse inclusive está até no meu livro, eu consigo destrinchar ele um pouquinho melhor, a gente começa a ver que o profissional ele está mais complexo ali. Então, só vocês entenderem a diferença de um e outro. Aqui em cima, a gente tem front-end, service design, wireframe, etc. Beleza? Aqui eu já tenho UX, aqui eu já tenho finanças, olha só, omnichannel, stakeholder management, ou seja, possivelmente poder de negociação, ou preferência poder de negociação, e eu tenho aqui um behavior psychology que já existia antes também. O que eu quero mostrar aqui? Visão de negócio, tecnologia e análise. São os 3 pontos, os 3 elementos que você, como profissional de SEO ou uma pessoa que vai trabalhar o SEO na sua empresa, precisa começar a trazer isso como bagagem. Não vou falar que você não tem que inserir isso no SEO, são coisas diferentes, tá? Então, esse é muito importante para a gente começar a entender esse hibridismo. E aí, para complicar um pouquinho mais, para trazer um pouquinho mais de complexidade, a gente tem o TI-Shaped Marketer. O que é esse cara? Rodrigo, você está ficando louco. Você já trouxe o T-Shaped para mim de 2019, o cara tem que saber da vida, do mundo, do planeta Terra, e agora você tem um I aí que se enfiou no meio. Na realidade, gente, o que acontece? O T-Shaped Marketer, ele é muito mais voltado para hard skills, ou seja, habilidades técnicas. E o TI-Shaped, ele agrega, além das habilidades técnicas, ele agrega habilidades soft skills, que são habilidades para lidar com pessoas, entender melhor pessoas que trabalham com você, que são seus consumidores, enfim. O TI-Shaped, na hora que a gente junta isso, o TI-Shaped com o T-Shaped, ou seja, a habilidade de soft skill, a habilidade soft com a habilidade de hard, né, que é a técnica, a gente começa a ter uma compreensão maior do que eu preciso fazer para SEO. Do que eu preciso fazer, não apenas para SEO, mas de estratégia de marketing como um todo. Isso traz alguns desafios ao profissional, que é, o consumidor, ele quer uma experiência única e simples. Eu não quero, se a minha aula aqui tiver horrível para vocês, ela não tiver nada interessante, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É o xizinho ali. Ou então, no mínimo, mutar, porque você quer ver a próxima, né? Espero que vocês não estejam fazendo isso, de coração. A gente precisa mostrar resultados em aumento de ROI, de retorno sobre investimento. E eu preciso criar insight naquele oceano de dados que a gente tem hoje e eu tenho que ter uma integração entre o mundo offline e o mundo online, ou o mundo físico e o mundo online. E aí eu quero trazer uma provocação muito forte, que eu vou passar aqui bem rapidamente com os próximos slides, rapidamente, obviamente, sem perder a qualidade, porque eu vou entrar no que é marketing de dados. A gente não pode mais apenas pensar no SEO como técnicas, como hacks. A gente tem que pensar no SEO como marketing. O SEO, ele é uma estratégia, ele é o orgânico que vem do Google, e seja qual for o mecanismo de busca, ele é um canal. Ele é um canal de comunicação, ele é um canal de aquisição. Ele não é o técnico. A gente precisa saber o técnico, como eu falei, né? E aí, aonde entra o marketing por dados nesse mundo todo, o marketing de dados, tá? Ele começa a ter uma mistura de tudo isso que eu falei até o momento: tecnologia, visão de negócio, análise. Então, o que é o marketing de dados de fato, né? Se a gente for resumir o marketing de uma forma bem grotesca, tá? Bem simplória, assim. Marketing é estratégia, produto e transação. Entre estratégia e produto, eu tenho que entender a qualidade do meu produto e a demanda que eu tenho sobre ele. Entre produto e transação, eu tenho que entender sobre vendas. E entre transação e estratégia, é onde eu tenho a performance. Isso é, resumidamente, marketing. Beleza? Eu começo agora a trazer ciência de dados para o marketing. Ciência da computação, matemática e estatística e domínio ou conhecimento sobre negócios. Lembra que eu falei com vocês
que não precisa ter um conhecimento louco, maravilhoso de estatística, ou até zero. É isso. Eu não preciso saber de matemática, estatística, ciência da computação e domínio sobre conhecimento sobre negócio. Se eu tiver só um total domínio e conhecimento sobre o meu mercado, sobre o negócio, isso já é suficiente. E aí é legal você se apoiar em matemática e estatística, se apoiar em ciência da computação. E agora, se eu começar a juntar os dois, hein? Então você pensa comigo o seguinte: se eu trabalho SEO, eu tenho todos esses dados, e se eu começar a agregar ciência de dados para esses dados de SEO? E se eu começar a agregar ciência de dados em marketing? Se eu começo a agregar ciência de dados em marketing, eu posso pensar o seguinte: se marketing é estratégia, produto e transação, entre ciência da computação e matemática, na interseção, eu tenho machine learning. Machine learning pode me ensinar melhor sobre o comportamento do público nos meus ambientes digitais, entendendo comportamentos, padrões de comportamentos e desvios desses padrões. Entre matemática, estatística e domínio sobre negócio, eu vou saber o quê? Melhorar o meu produto. Posso trabalhar pesquisas tradicionais, até outras tecnologias. Entre domínio, entre conhecimento sobre negócio e ciência da computação, posso trabalhar melhor a minha estratégia. Eu posso trabalhar uma engenharia de marketing para atrair melhor as pessoas que a gente quer trabalhar, digamos assim, tá? Então, resumindo, o marketing de dados ou marketing por dados, ele tem o marketing, ele traz a ciência de dados, e quando eu começo a unir os dois, eu ganho três elementos que a gente nem imagina, que a gente já trabalha hoje em dia, possivelmente, e a gente nem imagina. Agilidade, precisão e inteligência. Agilidade por quê? Porque se eu uso tecnologia e ciência e análise, eu vou ganhar agilidade com a tecnologia. A análise vai me dar precisão na tomada de decisão. O Analytics e o Business vai me dar precisão e o Business, visão de negócio, vai me dar inteligência. E o Business e tecnologia e ciência vai simplesmente me dar inteligência e agilidade. Ou seja, eu ganho agilidade para tomar decisão. Então, assim, resumindo, tecnologia, ou seja, a SEMrush, por exemplo, é uma tecnologia, tá? Ela entrega para a gente informações estruturadas em pouco tempo. Então eu deixei já de buscar milhares de palavras-chave e concorrentes, etc., em vários lugares diferentes. Ela me dá a possibilidade de analisar, e a minha experiência de mercado, de visão de negócio, vai ajudar a gerar uma inteligência. Então, o que eu tenho é isso aqui. Tecnologia me dá agilidade, a análise me dá precisão, e a visão de negócio, ela me entrega inteligência. O que eu quero dizer com isso? As ferramentas de SEO, elas vão te dar agilidade. Elas são ferramenta é meio, ferramenta não é fim. A análise, ela vai te dar uma precisão do que você precisa, qual estratégia que você precisa criar e qual tática você precisa usar para aquela determinada palavra-chave ou página ou resultado que você precisa obter. E a visão de negócio é o que vai te dar o direcionamento. Então, mais do que obter resposta, marketing de dados se trata muito mais de entender o problema que a gente tem do que trabalhar uma determinada estratégia de marketing ou uma determinada tecnologia que seja. Então, se você contratar hoje a SEMrush e não souber o que fazer com ela não vai ser útil. E é por isso que a SEMrush, ela faz webinários, ela cria conteúdo um atrás do outro. Porque se ela está educando a gente. Ela precisa educar a gente e ensinar a gente a usar a tecnologia. Então, esse é o recado mais importante. Isso aqui eu coloco muito para o marketing de dados, mas isso aqui é para qualquer coisa. Isso aqui é para o seu SEO. Se você não souber o que você está buscando, ou o problema que você tem, e o seu problema não é não estar na primeira posição do Google, o seu problema pode ser: preciso gerar mais rentabilidade para a minha empresa. Eu preciso ser mais rentável e gerar uma margem maior para a minha empresa. Ou eu preciso aumentar os resultados da minha empresa ou as vendas por, por meios de canais que têm um custo menor. Eu preciso diminuir o meu custo de aquisição de cliente. E aí o SEO é uma resposta, tá? E aí você começa a criar o SEO, ou a estratégia. Né? Então eu falei de marketing de dados até agora, citei alguns
ter umas pitadas de SEO, de como utilizar, e aí você deve se perguntar, né, Rodrigo, e SEO, né? E o SEO, a gente está aqui de 5 horas de SEO, não é de dados. Mas como eu falei no início, SEO sem dados não é SEO, né? Então, eu não vou falar aqui, mesmo porque meu tempo está acabando, não vou falar de hacks de SEO. Vocês já estão entendendo qual que é o trabalho, o que o marketing de dados ele agrega para a gente. Então, um dos pontos que eu quero trazer é trabalho com métrica. Você trabalha com métrica? Lógico, eu vejo meu tráfego crescendo ou diminuindo a todo momento. Eu vejo que eu otimizei tal coisa e melhorou o meu CTR. Mas, e se a gente trouxer uma família de métricas estratégicas, táticas e operacionais só de SEO para você aqui nesse momento? Uma métrica estratégica, digamos assim, LTV, Lifetime Value, né? Que é o tempo que o seu cliente está com você, custo de aquisição, retorno sobre investimento, ticket médio, faturamento que você tem. Voltado mais para SEO, quais são as melhores palavras-chave que convertem? Se você não souber isso, quais são as páginas que mais convertem para você? Qual que é o seu posicionamento médio? Então, sei lá, você tem 1.000 palavras indexadas, né? Qual que é o seu posicionamento médio dessas 1.000 palavras-chave? Isso é um KPI até em algumas empresas que é relevante, né? Então eu tenho aqui performance, alcance e macro. Alcance, volume de impressão, volume de palavra-chave indexada e páginas indexadas no Google. Macro, tráfego total, orgânico, share do tráfego orgânico, evolução mês a mês e sessões por dispositivo. Não sei se para você está acontecendo, mas na Rock e em alguns outros projetos pessoais que eu tenho, o tráfego pelo desktop, assim, estourou. O tráfego pelo celular diminuiu consideravelmente, quase em alguns projetos isso inverteu, o que era desktop, o que era mobile, virou desktop a nível de porcentagem, tá? Um outro elemento que eu acho muito importante trabalhar, visualização de dados com SEO. E o que é visualização de dados, né? Visualização de dados é a gente mostrar uma informação de forma visual. Então, informação são os dados que eu vou transformar em informação. Eu crio uma história para aquilo ali, ou seja, o que eu estou querendo representar com essa informação? Tráfego orgânico, ele tem que ter uma história por trás. Eu tenho que determinar um objetivo para criar um dashboard, para criar uma planilha vão ter gráficos. E aí eu tenho que ter o formato visual disso. E algumas regras de ouro para a gente criar dashboard, para a gente criar uma informação visual, qual que é a principal informação que eu quero evidenciar? Qual a melhor forma para essa pessoa receber informação? Quanto tempo eu demoro para explicar aquela informação? E qual que é a decisão que eu preciso tomar com aquela informação? Se você não tiver esses 4 pontos determinados, você não vai conseguir criar uma informação visual consistente e útil, tá? E aqui, algumas ferramentas que vocês podem criar, algumas são pagas, outras são gratuitas, enfim. Clipfolio, eu utilizo o Clipfolio já há muitos anos, é a minha preferida. Ela é paga, mas ela tem a versão trial dela. Plotly, Google Data Studio, que é gratuito, e o Infogram, que salvo engano, ele é pago também, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês, rapidamente aqui, não adianta não adianta eu ter o desejo de trabalhar Big Data, ou alcançar o high level do SEO, sem antes eu não pensar estrategicamente, sem antes eu não criar o dever de casa, né? Então, para vocês entenderem aqui, eu quero trazer também uma pirâmide que a gente criou, que é uma pirâmide do marketing de dados. E aí, o que eu quero dizer com isso? Lembra daquela arrumação de casa que eu falei com vocês? Está aqui, ó. A minha base, eu tenho que mapear as minhas métricas e KPIs. A gente fez ali agora com a família de métricas. Eu tenho que ter os meus relatórios gerados, a organização desses dados. E aí, se um dia eu quiser chegar lá no Big Data com inteligência artificial e análise preditiva, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Até para você criar dashboard e a visualização de dados que está aqui, ó, olha o tanto de coisa que você precisa fazer antes de chegar até ali. Então, o SEO é a mesma coisa. Para criar uma estratégia de SEO, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso?
Os dados, eles não criam significado, quem cria o significado daquelas informações, quem transforma dado em informação é a gente. Vocês precisam pegar os dados que vocês têm para gerar SEO, aqueles dados que o Felipe trouxe na primeira aula, primeira palestra, pega aquilo, gera informação e como que você pode trazer isso para o seu mercado, né? Então, assim, para fechar, o recado mais importante aqui de SEO mais marketing de dados, né, é justamente pense mais estrategicamente. Utilize a tecnologia como meio para te gerar agilidade. Analisa bastante ou cria diversas análises, simples que seja, para que você consiga obter informação útil e tenha uma visão de negócio para conseguir direcionar, né, toda a sua estratégia de marketing, no geral, digamos assim, e isso vai te ajudar demais em SEO. Você vai começar a entender que SEO não é primeiro lugar no Google, SEO não é segundo lugar no Google, SEO não é estar no topo. SEO é uma estratégia de aquisição, né? Então, era isso. Eu quero trazer um bônus aqui para vocês, que é um Canva do marketing de dados. Se vocês quiserem, né, toparem e tudo mais, me manda uma DM lá no Instagram. Então, o meu Instagram é underline Rodrigo Nascimento, na verdade. E fica à vontade, pode me chamar, se tiver alguma dúvida e der tempo de responder, poxa, vai ser um prazer. E, para fechar total aí, eu quero mostrar para vocês a pirâmide, né, de construção de poder. E no compartilhamento, vocês conseguem, compartilhamento de material, vocês conseguem entender melhor aí direitinho o que é, né? Quanto mais sabedoria a gente gerar, muito maior vai ser o nosso valor de mercado, digamos assim, muito maior vai ser o valor que a gente vai gerar para o nosso consumidor também. Beleza? É isso. Legal. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Nossa, gente, eu acho que vocês concordam, todo mundo no chat, que a aula foi sensacional. Deu muitos insights. Eu vi que o pessoal no chat está se descobrindo com o Shape Marketer. Vi, vi vários comentários. Nossa, gente, eu acho que Legal. muito legal, cheio de informação. Também vamos disponibilizar essa apresentação no nosso follow-up, que provavelmente vocês vão receber na semana que vem, beleza? Então, não esqueçam de olhar o seu inbox. Sim, tá bom, gente. Temos tempo para uma pergunta, Rodrigo, pode ser? Opa, pode, vamos lá. Tá bom, tá bom. Então, na verdade, eu escolhi uma pergunta que é mais geral e eu acho que é muito legal. O Thiago te perguntando como implementar essa cultura de olhar para os dados dentro de uma equipe de marketing. Eu acho que várias empresas estão sofrendo com isso. Cara, muito Como... boa essa pergunta. Ótima, na verdade, porque esse é o maior desafio, na realidade, tá? Quando a gente começa a trazer alguns dados, né, algumas informações, ou essa cultura de dados para setores de marketing, as pessoas, naturalmente, elas começam não, vamos ficar para o lado criativo e etc. Mas a melhor maneira é você gerar dados sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tentar por uma primeira vez, contextualiza o que seria isso de fato, é uma mudança de cultura e etc. Porém, se você tiver uma resistência no primeiro momento, tenta fazer sozinho. Faz sozinho, implementa uma estratégia baseada em dado, gera os dados que você achar necessário e faz isso de uma forma um pouco paralela do que já está sendo feito. E aí você vai ver que pode dar um resultado muito maior e as pessoas vão falar assim, caraca, que legal, o que aconteceu? O que você fez? E aí você começa a mostrar, olha, aqui estão os dados e todo o histórico do que eu fiz. Então, nada melhor do que você tentar trazer uma cultura uma quebra de cultura, na realidade, por meio dos próprios dados que você gerar. Então, eu sempre fiz isso, para falar a verdade, já tive muita resistência, e a ideia que a gente sempre trabalhou foi em cima disso, a gente sempre gerava os dados, mesmo que paralelo, e depois começava a mostrar os resultados. Está vendo? A gente falou que poderia fazer isso, aconteceu, podemos continuar dessa forma? Pode. Então, show de bola. Então, a melhor maneira é fazer a coisa ali paralela ao que já está sendo feito. Legal, legal. Muito obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Foi. Tô vendo, eu acredito que você está vendo aqui o feedback aqui no chat. Tô Então, vendo. Muito legal.
Tá bom, então. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu estou vendo que o Luiz já está chegando aqui. Show. Gente, por favor, se tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com o Rodrigo, ou vocês podem enviar as suas dúvidas também para o nosso e-mail. Eu acredito que o Eric e a Xenia vão passar os nossos contatos também aqui no chat, beleza? Tá bom, muito obrigada, Rodrigo, e até a próxima. Obrigado. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.